aqui hoje com um convidado da casa, o jornalista Abel Sousa, que saúdo desde já. Abel, boa noite. Boa noite, António. Quero agradecer a tua amabilidade e disponibilidade para estares aqui em direto, não é? Connosco. Eu que agradeço, porque é sempre um prazer conversar contigo. Muito bem. O Abel Sousa, jornalista, o que é que és mais? Queres-te apresentar para quem não te conhece, para quem não te costuma ouvir a falar da bola? Olha, eu basicamente, o que é que eu posso dizer? És homem para que idade? És casado? Tens filhos? Eu basicamente posso dizer que sou um grãozinho de areia no universo, portanto... Somos todos, não é? Como se costuma dizer, uma merdinha, não é? Pode dizer-se isto, já está dito, não é? Já foi para lá, pá. Que às vezes tem consciência dessa sua mortalidade, não é? E de que não tem importância alguma, outras vezes, como o comum dos mortais, tem a mania de que é importante. Mas isto eu acho que acontece com toda a gente, basicamente. Sim, senhora. Ora bem, tu és... Perguntas pessoais não faças muitas, porque digamos que esse ainda é um cofre que eu tenho relativamente bem guardado. Não gosto muito de o partilhar. Muito bem, estás à vontade. E estás à vontade também, até porque de vez em quando vais-me chamar... Eu hoje não estou tão à vontade, percebes? Porque eu estou mais habituado a estar desse lado. Eu estou mais habituado a fazer perguntas do que propriamente a dar respostas. Mas creio que isto vai fluir e, portanto, também estarei capacitado para dar respostas. Muito bem. O que é que distingue um relato de futebol da Rádio Santiago dos outros? Olha, um relato de futebol, já alguém escreveu isto há muitos anos, basicamente, e os relatadores não gostam absolutamente de ouvir isto. E eu percebo porquê, e até porque eu também não concordo muito com esta tese. Mas relato de futebol... Quando falas em relatadores, estás a mencionar o comentador também? Não, só quem faz efetivamente o relato, quem narra os acontecimentos. Eles não gostam desta ideia formada de que o relato basicamente é um vómito verbal atrasado. Eu acho que não. Eu acho que de facto um relato bem feito é algo que de facto arrebata, que faz com que os ouvintes vejam. Sim, percebam o jogo noutra dimensão. Porventura, especialmente aqueles que não estão no recinto, que não estão no estádio, e mesmo aqueles que vão, porque, contrariamente ao que muita gente pensa, há muitos adeptos que vão para a bancada ver o jogo e ouvir o relato ao mesmo tempo. Isto acontece, não é? A questão que me colocaste, qual é a diferença entre um relato feito na Santiago e os outros? Mas que outros? Eu não queria falar na concorrência direta, mas se quiseres ir por aí também... Não, eu mais do que estar a fazer, do que estar a encontrar aqui um fator comparativo, eu dir-te-ia que um relato de um jogo de Vitória feito na Santiago é uma mescla de duas coisas que eu acho que se enquadram muito bem. Profissionalismo, naturalmente, que tem que subsistir sempre. Esta premissa tem de estar sempre presente, como é óbvio, mas ao mesmo tempo paixão, porque os relatos feitos na Santiago são feitos por gente que gosta muito de Vitória. E portanto nós conseguimos fazer com que exista essa comunhão. Portanto, não estamos a fazer, como se costuma dizer, um frete, não é? Porque estamos no fundo estamos a conseguir obter aquilo que a maioria não consegue, que é fazermos uma coisa de que gostamos, mas fazermos de um clube do qual gostamos também, não é? Mas aí é que eu também queria que me tentasses, ou que ajudasse a tentar explicar, e que não será fácil também. Tu falaste em profissionalismo, e qual é essa fronteira entre profissionalismo e bairrismo também? Uma vez que, também ao mesmo tempo, digamos, estamos a falar do clube da terra, não é? Sim, é uma questão muito bem colocada. E não podemos, digamos, dizer mal ou criticar, porque as pessoas também podem não aceitar. Os adeptos podem não aceitar. Sim, muito bem essa crítica, olha, curiosamente, e eu falando no meu caso particular, as pessoas que normalmente me abordam e que me fazem elogios, é óbvio que também há gente que não gosta de mim, não é? E como tu dirias, eu creio que esta frase é tua,
Eu quero é que digam alguma coisa, nem que seja mal, não é? Mas pelo menos que digam alguma coisa, porque é sinal de que estamos vivos. Claro. Não é? Quando não disserem absolutamente nada de nós, isso é que é um mau sinal, não é? É quase uma Provavelmente já não andamos por cá. É quase uma paz podre do casamento. Pois. Portanto, mas aquelas pessoas que normalmente me fazem elogios, o elogio predominante que me fazem é exatamente esse. Dizem que gostam de me ouvir porque eu digo aquilo que, no entendimento deles, é a verdade, não é? Porque isto da verdade é sempre uma coisa extremamente relativa, não é? A nossa verdade pode não ser a verdade do outro. Claro. Mas as pessoas dizem que gostam de nos ouvir, e nomeadamente a mim, precisamente por isso, porque sabem que nós que gostamos muito de Vitória, mas que não estamos a fazer o frete, e que se o Vitória joga mal, nós dizemos que joga mal, não é? E apontamos os defeitos, apontamos os erros, e portanto eu acho que isso é o maior elogio de todos. Agora, a fronteira não é fácil de definir, António. A fronteira é uma coisa complicada, mas é na mesma perspectiva de que é complicado, eu costumo dar este exemplo. Quando nos questionam sobre a nossa independência, nos relatos, não é? Eu costumo dizer que nós somos tão independentes como quem faz os relatos, por exemplo, a Antena 1 ou a Renascença, da Seleção Nacional. Ou a RTP. Ou a RTP, não é? Ou a SIC. Tu assististe aos jogos agora do Campeonato do Mundo e quando Portugal marcava um golo, naturalmente era um êxtase. Claro. E quando o adversário marcava um golo, se tu não estivesses atento, provavelmente o golo ia passar-te à margem, não é? Portanto, é um pouco isto. Portanto, nós somos bairristas da mesma forma como os órgãos de comunicação nacional também são bairristas quando toca a defender as cores da seleção portuguesa. Com as devidas proporções, claro. Não é? Sempre com algum cuidado, naturalmente, porque é importante, ainda que nós tenhamos a consciência de que essa fronteira de que tu falas às vezes é ultrapassada, é fundamental que não seja ultrapassada de uma forma completamente disforme, não é? Que haja algum cuidado, que não seja de uma forma, de facto, demasiado evidente. Falaste bem no Mundial, já agora gostava que dissesse um pouco da tua justiça sobre o decurso deste Mundial. Olha, eu estou à vontade para falar sobre isso, porque, e posso dar-te a explicação mais à frente, a partir do momento em que a Seleção Nacional saiu de cena, eu gostava que fosse a seleção francesa a ganhar o campeonato do mundo. E felizmente acabou por acontecer, não é? E julgo que, independentemente dessa minha vontade, a França foi efetivamente um justo campeão do mundo. Eu achava que seria a Bélgica, mas não. A Bélgica foi provavelmente uma das equipas mais... Um pouco percebo da bola, mas enfim, tinha um futebol bonito. Sim, uma das equipas mais perfumadas em termos do futebol que apresentou, uma das equipes mais apelativas. Gostei desse termo, perfumadas. Sabes que o fenómeno desportivo tem um léxico quase muito próprio, não é? Já agora, como é que caracterizarias a Croácia? A Croácia, ao nível da Bélgica, creio que uma equipa que também acabou por arrebatar, uma equipa que acabou por fazer com que muitos adeptos até, digamos que descontextualizados do fenómeno, acabassem por torcer, e nomeadamente na final, pela seleção croata. E eu creio que de uma forma justa, porque de facto foi uma equipa que conseguiu fazer com que o adepto de futebol se apaixonasse por ela, na mesma medida da Bélgica, de facto. Duas equipas muito interessantes. Agora, do ponto de vista daquilo que o futebol representa, que é sobretudo um jogo de consistência, que é um jogo de regularidade, eu creio que a França acabou por ser, efetivamente, a equipa mais regular. Basta ver que, apesar de ter sido uma equipa, a Croácia, uma seleção que reuniu muita simpatia, porque de facto jogava um bom futebol, a Croácia chegou à final do Campeonato do Mundo depois de 3 prolongamentos e 2 desempates por grandes penalidades. E olhando para a França não fez um único prolongamento. Empatou apenas um jogo, que foi na fase de grupos, e foi o último jogo em que já só estava em causa o primeiro lugar do grupo, empatou com a Dinamarca, porque nos restantes ganhou sempre. Portanto, eu acho que de facto houve aqui alguma justiça no que diz respeito ao título alcançado pela França. Muito bem.
Mas a Croácia seria também Seria, sim, completamente de acordo. Aliás, eu vi esse jogo da final com relativa vontade, com muita distância. Gostava, efetivamente, que fosse a França a ganhar e acabou por ganhar. Mas isto para dizer o quê? Eu não ficaria triste se porventura tivesse sido a Croácia, entendes? E essas bocas de que a equipa francesa é quase toda africana? Eu acho que isso é uma perfeita estupidez. Eu vou dizer-te porquê. É uma perfeita estupidez e que denota até, de algum modo, alguma falta de... Bem, eu até nem queria entrar pela questão da xenofobia, do racismo, nem quero entrar por aí. Apetece-me apenas e só entrar pela questão da estupidez e da desinformação, sobretudo da desinformação. Porque se as pessoas estivessem informadas, e posso entrar também, já agora, se me permites, por uma outra questão que eu acho que é muito típica do português também, que é a inveja, não é? E eu acho que essa situação do português relativamente, do adepto português relativamente à França já devia estar sanada, porque eu ainda equacionava até há 2 anos atrás que o adepto da seleção nacional portuguesa não gostasse de França, porque de facto nós tínhamos um passado tenebroso em termos de campeonatos do mundo e campeonatos da Europa com a seleção francesa. Basta lembrar Platini, não é? Sim, exatamente. E o penalti do Zidane, do Abel Xavier. Era, portanto, um passado tenebroso e, portanto, nós, de algum modo, tínhamos algumas razões fundamentadas para não gostar de França. Mas isso, as contas ficaram acertadas há 2 anos. Se não ficaram, deviam ter ficado, não é? Quando conseguimos, no próprio país do organizador, ganhar o campeonato da Europa. Agora, relativamente a essa questão que me estavas a colocar, eu acho que... eu vou apelidá-la de estupidez, porque se as pessoas... Mas também é um pouco falar publicar. E a ignorância, porque se as pessoas fossem capazes de, antes de debitar enormidades pela boca fora, se fossem capazes de fazer um exercício muito simples, tentar verificar, por exemplo, nesse campeonato da Europa em que Portugal ganhou há 2 anos, quantos jogadores a seleção portuguesa tinha que não nasceram em Portugal, e fazer agora a comparação com a seleção francesa, iam ficar chocados. Iam ficar chocados porque iam verificar que essa seleção portuguesa de há 2 anos tinha mais jogadores que não nasceram no solo nacional do que esta seleção francesa que ganhou agora o campeonato do mundo. É estranho, não é? Mas esta é a realidade. Esta seleção francesa, para que tu percebas, que ganhou o campeonato do mundo, a seleção a que todos, não quero dizer todos, pelo menos esses imbecis, apelidam de seleção africana, António, tinha 3 jogadores, 3 em 23 jogadores, tinha 3 que não nasceram em França. Agora, se me disseres que a maioria daqueles jogadores são filhos de imigrantes, mas... E isso só significa outra coisa, no meu entendimento. Significa que, de facto, França é um país absolutamente notável. Um país absolutamente incrível, nomeadamente a esse nível, ao nível do acolhimento. Estávamos a falar do Mundial e eu gostava que, assim, para um leigo como eu, que não ligo muito à bola, não é? Mas que acho piada a alguns termos que tu ligaste ao bocado. Esse tal léxico muito particular, sim, não é? Sim, perfumado, e gosto muito da bola que sai caprichosamente pela linha lateral. Ou pela linha de fundo. E gosto ainda de outro que é a moldura humana. Mas em relação ao VAR, ao vídeo-árbitro, o que é que achaste que esteve bem? Que comparações é que ou que lições é que achas que se podem tirar aqui em Portugal, que eu acho que se usa e abusa, ou que se tem usado e abusado desta forma, digamos, de analisar, digamos, o jogo? Sim, um pouco isso. Ainda que eu creia, e isto é perfeitamente natural, porque estamos a falar de uma coisa relativamente nova e, portanto, há que acreditar que as próximas temporadas vão trazer uma aplicação desta ferramenta de uma forma que vai evitar ainda mais o erro. É? Portanto, eu acho que acabará nas próximas temporadas por criar-se uma dinâmica que possa favorecer exatamente isso. Eu tenho para mim, e sempre tive desde o início, de que esta ferramenta foi criada, de que se ela for bem utilizada, é benéfica para o futebol. E creio que, apesar de tudo, neste campeonato do mundo, exceção feita, curiosamente, a um lance que acabou por prejudicar a seleção portuguesa, funcionou relativamente bem.
E funcionou bem também a esse nível, como tu estás a dizer. Creio que funcionou melhor no Campeonato do Mundo do que propriamente na Liga Portuguesa na época passada, porque houve, de algum modo, na Liga Portuguesa a tentação de ser muito miudinho, não é? De ir ao pormenor, de marcar faltas e grandes penalidades e inclusive expulsar os jogadores, como se costuma dizer, por dar cá aquela palha, não é? Quis-se aplicar de uma forma muito tábua rasa a ferramenta. É quase meter um brinquedo novo. Exatamente, e atirá-lo logo contra a parede, não é? É preciso ter algum cuidado. E eu acho que a ferramenta foi melhor aplicada neste Campeonato do Mundo. Portanto, há que aprender com isso, independentemente de sabermos que enquanto estas questões tiverem a mão humana por detrás, não é? Porque tu tens a ferramenta, mas depois há gente que vai decidir, em última instância, se é grande penalidade, se não é, se deve ser expulso, se não deve ser expulso. Portanto, há sempre a mão humana por detrás da tecnologia, neste caso. E, portanto, vamos continuar a ter situações em que, muito provavelmente, vamos continuar a dizer que os do costume são, à mesma, mais beneficiados que os outros, não é? Eu ainda quero acreditar que, apesar de tudo, isto pode, de algum modo, começar a equilibrar um pouco mais os pratos da balança. Vamos ver se é assim ou não, mas que a ferramenta a ser utilizada, e bem utilizada, é boa para o futebol, acho que sim. Acho que acaba por ter mais virtudes do que propriamente defeitos, que também os tem, naturalmente, e sobretudo o defeito de, em algumas circunstâncias, fazer com que a competitividade se perca um pouco, não é? Porque ficas ali, de repente, à espera 2 ou 3 minutos de uma decisão e, entretanto, o jogo entrou em banho-maria, não é? Mas apesar de tudo, aquilo que é benéfico acaba por sobrepor-se a essas situações, acho eu. Aquela mão, um penalti, o segundo gol da França contra a Croácia na final, achas que foi? Eu acho que é grande penalidade, sinceramente. É discutível, é verdade que é um lance que pode ser discutido, mas... Também de algum modo mata ali um bocado o jogo, não é? Condiciona, naturalmente, porque estamos a falar de um lance que ainda por cima ocorre a poucos minutos do intervalo, não é? E esses lances são fundamentais. Um golo marcado perto do intervalo, quando o resultado está equilibrado, ou um golo marcado perto do final do jogo, é uma condicionante psicológica tremenda, sobretudo para quem está a perder. Tu andas aqui nisto há muitos anos, não é? Nestas coisas de acompanhar o Vitória. Que alterações é que achas que se tem vindo a registrar no adepto ou que é sócio, que é adepto, que acompanha o Vitória, ou mesmo os outros clubes, não é? Eu acho as novas gerações, vamos ter adeptos de futuro, vamos continuar a ter adeptos a assistir ao futebol? Sim. E a pagarem cotas? Sim, creio que sim. Eu sei onde quero chegar, e é uma questão muito pertinente, porque o futebol, entretanto, nos últimos anos, transformou-se numa indústria pesadíssima, não é? Uma indústria que gera milhões e milhões de euros. Mas isso é outra questão e podia levar-nos a outras considerações, eventualmente até polémicas. Se quiser mais à frente podemos falar sobre isso, porque de facto há situações que ferem a humanidade, não é? Mas podes falar já, se quiser. E eu gosto... Podes abrir esse parênteses. Sim, eu gosto imenso de futebol, é claramente o meu desporto favorito. Gosto mais do Vitória do que de futebol, ok? Mas gosto muito de futebol. Mas há questões que são lesa à humanidade, e eu custa-me muito, e custa-me tão bem, António, perceber que isso acaba por funcionar como um ópio para o povo, porque o futebol é um ópio, não é? Mas já lá vamos, eu creio que temos aqui uma chamada. É um fator alienável. Estou sim, boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa noite. É para participar? Sim. Ora, faz favor. Antes de mais, eu chamo-me José. Boa noite para vocês dois. A primeira pergunta que eu ia colocar ao Charadel, que eu gosto de ouvir mesmo quando ele faz o programa às quintas-feiras. Você é tão entendido no futebol, você fez curso de como é que eu posso explicar, de desporto e assim? Desculpe, eu não percebi o nome.
Como é que José, o senhor... José. o senhor José. Olha que eu não sou assim tão entendido como o senhor está a supor e agradeço o elogio. Agora, eu o que me parece é que já são algumas... Perdemos a chamada, mas entretanto eu creio que o nosso ouvinte nos está a escutar. E portanto eu vou passar para a resposta. O que me parece é que aquilo que me vai dando, de algum modo, algumas vantagens é a bagagem que trago, não é? Já de algumas décadas, primeiro naturalmente como mero adepto, e depois como profissional já há quase 30 anos. Portanto, isso acaba por dar alguma bagagem. Mais até do que propriamente se tivesse feito cursos. Os cursos são importantes, naturalmente. Eu digo sempre aos jovens que é importante que eles possam, dentro das suas possibilidades, ir para a faculdade, para que aprendam aquilo que é a teoria, mas mais importante do que a teoria é tu seres capaz depois de colocar essas ideias em prática. E no fundo foi sobretudo isso que aconteceu comigo, foi a prática de longos anos que me deu alguma bagagem, alguma perspicácia para entender este fenómeno. Nunca foram os cursos. Estávamos a falar, entretanto, da questão dos adeptos. Olha, os adeptos do Vitória, António, são muito particulares. É difícil, eu creio que ainda hoje é difícil para alguns adeptos do futebol nacional perceberem isto, mas a verdade é que os adeptos de Vitória têm provado ao longo de décadas que são muito particulares, porque devotam ao seu clube um amor muito intenso. E creio que nesse... Também, não tanto, percebes? Eu creio que, o Vitória... Era aí que eu gostava que também me explicasse, porque eu vejo a gente no Facebook e mesmo enfim, em conversas que eu ouço, tenho vários amigos que são sócios e que são também simpatizantes de Vitória. Queres que te explique onde está a diferença? Basicamente? Não, porque eu vejo muitas explicações do género, somos um clube diferente. Sim, o Vitória é um clube diferente porque tem adeptos diferentes. Mas são todos diferentes, ponho eu. Não são, eu vou dar-te um mero exemplo para que tu possas perceber. Atenção, eu não estou aqui a tentar pôr uns acima. Para mim são todos iguais. Sabes que eu não sou um gajo da bola. Mas gostava de perceber esta diferença. Eu vou dar-te um exemplo que eu creio que é cabal para tu poderes perceber a diferença. O Vitória passou por um dos momentos mais dramáticos da sua história, que já vai a caminho de 100 anos, em 2022 vai completar 100 anos, quando desceu de divisão, e vai há relativamente ainda pouco tempo. Uma descida de divisão num clube como o Vitória, digamos que é um clube de uma segunda linha do futebol nacional, logo a seguir aos chamados grandes, e estamos a falar do ponto de vista da dimensão social e da dimensão competitiva, porque de facto os chamados grandes é assim que são designados, porque a maioria dos títulos estão agregados precisamente nesses clubes, não é? Portanto não há como fugir a essa realidade, mas também do ponto de vista do peso social são de facto os 3 maiores clubes, porque ainda por cima são clubes residentes das 2 maiores cidades portuguesas. Nós já vamos voltar a essa questão, mas eu creio que temos aqui uma chamada. Força. Estou, boa noite. Sim, António, sou eu novamente, José. José. Fiquei sem pilhas, o telão foi abaixo. Não há problema, esteja à vontade. Isso acontece com os telemóveis. Antigamente os telemóveis, os telefones não tinham pilhas, não é? Pois, exatamente, agora tem. Eu não sei se ouviu a resposta. Não, por acaso não consegui ouvir, não. Não conseguiu ouvir? Não. Eu posso repetir, não há problema. Sr. José, agradeço naturalmente o seu elogio, mas o que eu estava a tentar transmitir é que não fiz cursos no sentido de aperfeiçoar os meus conhecimentos. Os conhecimentos que eu tenho são sobretudo derivados da experiência já de algumas décadas. Exato. Em primeira instância, naturalmente, sendo única e exclusivamente adepto, não é? E depois, a partir de uma determinada altura, e já lá vão quase 30 anos, como profissional. Portanto, eu tenho sempre o cuidado de ir aprendendo, de ir aprendendo com os melhores, mas também ir aprendendo com aquilo que não é tão bem feito, porque isso também é ensinamento, naturalmente, não é? Para que nós não repliquemos aquilo que é mal feito. Portanto, é sobretudo isto. Eu dir-lhe-ia de uma forma muito simples que
é uma bagagem de vida, não é? Tem a ver com aprendizagem de vida, com aprendizagem ao longo do tempo e não tanto uma aprendizagem que derive de cursos ou de faculdades. Sim, exato. Isto é quase como fazer meninos, está a ver? A gente também não tira um curso, não é? Exatamente, isto também é verdade, exatamente. Mas também lhe digo uma coisa, como comentador e relatador de futebol, digo uma coisa, você é excelente mesmo. Muito obrigado. Olha, como relatador não sou, por acaso não tenho absolutamente jeito nenhum para fazer relatos. Para fazer comentários sim, eu acho que sim, que tenho algum jeito. Exatamente. Relatos, sim, nem pensar nisso. Mas olha que por acaso, você disse uma coisa há pouco que me faz-me lembrar eu. Quando eu estou a ver um jogo de futebol, mesmo que vá ao estádio, ou mesmo pela televisão, estou sempre a ouvir na rádio. Muito bem. Porque gosto de ouvir você a comentar, mas José, tocou num ponto que eu ia perguntar isso ao Abel. O que é que o faz estar a ouvir e a ver ao mesmo tempo? Ouvir o relato e a ver o futebol ao mesmo tempo? Perguntou a mim ou ao Abel? Estou a perguntar assim, é para ver se percebe melhor através dos comentários? Não, porque assim, percebe-se melhor porquê? Porque na televisão, se reparar, pode haver lances duvidosos. E quem está no estádio, quem está a comentar, tem mais noção daquilo que nós estamos a ver na televisão. E os lances são mais rápidos e tudo, por causa também, deve ser do feedback também da emissão, assim, está a entender? Mas também gosto de ouvir por causa também dos comentários e das análises e assim, está a entender? É por causa disso também. Pois, para ver se percebe melhor os lances também, não é? Exatamente. Claro. Outra questão que eu ia colocar ao Sr. Abel é assim, naquele assunto que falou por causa do vídeo-árbitro, não seria bom, quando isso surgiu, a questão vídeo-árbitro, os árbitros ter tido uma formação para saberem lidar melhor com esse aparelho? Admito que sim. Muito provavelmente eu admitiria que Portugal de facto acabou por ser praticamente pioneiro, porque já pôs em prática esse instrumento na temporada passada, mas não me custa nada admitir que tivesse havido uma época em que o instrumento vídeo-árbitro servisse apenas para preparar os árbitros, não é? Para essa realidade, mas que não fosse utilizado para decidir. Exatamente. Por exemplo, campeonatos mais importantes que o português, como por exemplo o campeonato inglês, só a partir desta e o espanhol, só a partir desta nova temporada é que vão ter um instrumento do vídeo-árbitro. Entretanto, eles estiveram exatamente a tentar aperfeiçoar esses conhecimentos. Exatamente. Admito que sim. Eu creio que ainda foram cometidos alguns erros de facto na temporada passada, sobretudo esse tal erro que eu acho que foi o vídeo-árbitro foi usado e abusado, não é? Mas espero que na próxima temporada a situação já seja capaz de funcionar melhor. Exatamente. Mais uma questão para depois também dar a oportunidade a outras pessoas. Houve questões, até houve um presidente de um clube que falou que normalmente as imagens do vídeo-árbitro deveriam passar nos jogos para demonstrarem os lances e assim. Eu, na minha opinião, eu acho que há pessoas, como você disse, que não percebem mesmo nada de futebol. Eu acho que elas iam criticar igual o lance, porque não percebem do lance de futebol. Eu acho que isso não é necessário demonstrar as imagens. Completamente de acordo. Sim, completamente de acordo, e até por uma outra razão que eu acho que é importante sublinhar aqui, José, é que isso acabaria transmitindo essas imagens em direto nos ecrãs dos estádios. É isso que está a sugerir, não é? Olha, em primeiro lugar, em Portugal, só pouquíssimos estádios é que teriam essa capacidade tecnológica, não é? Exatamente. Certo? Exatamente. Portanto, a maioria deles, infelizmente, não tem ainda essas condições. Exatamente. E depois eu acho que, mesmo que houvesse essas condições em todos os estádios, isso iria condicionar severamente os árbitros do ponto de vista psicológico ao longo dos jogos, não é? Imagine que de repente o público apercebia-se logo no momento no estádio de que o árbitro tinha decidido mal, não é? Sim, exato. Portanto, iria criar-se um problema muito sério para resolver. Eu acho que não. Eu acho que nesse aspecto deve decidir-se de facto, mas havendo algum recato e não colocando em risco a arbitragem. Exatamente, eu também acho que sim. Pronto, olha, bom fim de semana para vocês. Um abraço para si, obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado então. Boa tarde.
Estávamos a falar então daquela questão dos adeptos. Entretanto, perdi-me, pois, tinha a ver com os adeptos. Eu estava a tentar estabelecer aqui um fator comparativo para que tu percebas que o adepto de Vitória é diferente. Portanto, eu estava a falar-te desse momento particularmente agonizante para a história do Vitória, que foi a descida de divisão. E um clube de segunda linha, que me permitam os vitorianos falar assim, mas eu creio que eles entendem. Portanto, eu já expliquei o porquê dos três grandes serem considerados os grandes. Tem a ver com o peso social e tem a ver, naturalmente, com os títulos que todos eles alcançaram. E o Vitória vem logo a seguir numa segunda linha, é claramente um dos maiores estandartes do desporto nacional e vem nessa segunda linha. Um clube como o Vitória, descendo de divisão 50 anos depois, a última descida tinha sucedido 50 anos antes. O normal, eu diria que o normal que pudesse acontecer na temporada seguinte era que o clube perdesse grande parte dessa sua base social. A verdade é que aconteceu precisamente o inverso. O Vitória nunca teve tantos sócios pagantes como a quando da sua passagem pela segunda liga. Portanto, isto significa duas coisas provavelmente distintas, mas que acabam por intercalar-se. Significa um extremo amor ao clube e significa, sobretudo, um grande bairrismo, porque Guimarães ainda consegue manter essa traça, diria que medieval, que é um bairrismo exacerbado pela sua terra. As pessoas de Guimarães adoram a sua terra e a maioria dessas pessoas adora o seu clube mais representativo. E, portanto, toda essa gente se juntou em torno do clube, percebeu a angústia, percebeu o momento particularmente difícil e disse: estamos aqui, estamos presentes, portanto vamos ajudar-te, e é já imediatamente na temporada seguinte que vais voltar à Primeira Liga. E eu acho que, sendo certo que é dentro das quatro linhas que se resolvem os jogos, o Vitória nessa temporada na segunda liga teve, eu creio que vais perceber esta expressão, teve muitos golos marcados pelos seus adeptos. Como é que foram esses relatos? Como é que foram essas experiências, digamos, em estádios? Aqui, sim, aqui também chamamos de segunda linha. Não foram difíceis precisamente por esse aspecto, porque eu lembro-me de um jogo, particularmente de um jogo, mas houve muitos outros exemplos similares a esse, mas eu lembro-me de um jogo, uma coisa absolutamente inacreditável, em Chaves, em que o Vitória, já numa fase em que começava a recuperar e dava sinais de que podia subir de divisão, o Vitória levou entre 4 a 5 mil adeptos a Chaves num jogo da segunda liga, uma coisa absolutamente incrível, notável, histórica, até para a própria cidade de Chaves. Eu lembro-me que os flavienses nesse domingo à tarde diziam que coisa parecida só às festas da cidade. Nunca tinham visto tanta gente junta. Portanto, nesse aspecto não foi difícil, porque o Vitória envolvia sempre muita gente, levava sempre muita gente atrás. Agora, do ponto de vista competitivo, foi complicado, porque sobretudo para nós, porque nós nunca tínhamos assistido, eu particularmente nunca tinha assistido a uma situação destas com o meu clube, quer dizer, eu habituei-me a ver o Vitória sempre na primeira liga e sempre, eu quase sempre a lutar pelos lugares mais cimeiros, não é? E portanto isso foi um golpe profundo. Mas foi também ao nível do trabalho que nós executávamos, porque não estávamos claramente habituados, nós estávamos habituados, como tu estás a sugerir, a ir ver o Vitória ao Estádio da Luz, ao Estádio do Bessa, ao Municipal de Braga, ao Dragão, ao Alvalade, portanto, e de repente estávamos a ver o Vitória a jogar em Moscavide, percebes? Portanto, não foi fácil. Ainda bem. É que chamam uma passagem de cavalo para burro. Ainda bem que de facto foi uma passagem muito fugaz pela segunda liga, porque um clube como o Vitória não pode necessariamente estar num escalão como esse, mas foram sobretudo os seus adeptos que o resgataram, e portanto aí está, para responder à tua questão, uma das diferenças substanciais entre os adeptos de Vitória e os outros, porque eu acredito que clubes da dimensão do Vitória, passando por uma situação similar a esta... Esse é o grande exemplo da passagem da Vitória. É um dos grandes exemplos. É evidente que eu vou especular, mas o vitoriano não acredita que, se porventura um dia destes o seu grande rival, o Sporting de Braga, passar por uma situação destas, percebes?
que vá ter, do ponto de vista social, o carinho e o acompanhamento que o Vitória teve quando desceu de divisão. Para te dar um exemplo, também muito concreto, o Sporting de Braga, claramente, nos últimos anos, do ponto de vista competitivo, tem dado tareias ao Vitória, quer dizer, nos últimos anos só há 2 temporadas é que o Vitória conseguiu, de facto, ficar à frente do seu rival, porque na última década tem sido invariavelmente o contrário. Portanto, do ponto de vista competitivo, nada a dizer. Do ponto de vista sociológico, isso não é acompanhado, o que é extraordinariamente interessante. Na temporada passada o Sporting de Braga estava ainda numa fase em que lutava pelo 3º lugar, e nos seus jogos em casa tinha 8, 9 mil espectadores. E o Vitória, que de repente a partir de uma determinada altura da época percebeu-se que já não iria ter possibilidades de lutar pelas competições europeias, tinha 12, 13, 14 mil adeptos no Dom Afonso Henriques. Portanto, aqui está mais um exemplo de que, de facto, o vitoriano é diferente, independentemente do que estiver a acontecer ao seu clube. Muito bem, nós temos aqui, vamos ver se temos tempo para mais uma chamada. Boa noite. Estou? Sim, boa noite. É da Rádio É da Rádio Santiago, sim. Eu acho pela voz que eu conheço o senhor. Eu tenho um amigo de São Torquato, eu precisava que me ligasse porque eu perdi o contacto dele. Se calhar é mesmo você ou não? Isto é para participar no programa, a sua chamada é para... Oi. Eu creio que... Não está bem quem está a falar, para não? Não faço ideia. É o jardineiro dos Passos Guimarães. Está bem. Aqui é um lapsozinho aí. Pensávamos que era uma chamada para o programa, dava a ver aqui um lapso. Eu já vou atender. Essas coisas acontecem. Este é o momento do programa. As coisas acontecem nos programas em direto. Estávamos a falar, portanto, dessa questão do Vitória ser diferente. Estavas a comparar com o que é que ainda alimenta, no teu entender, esta rivalidade? É mesmo a questão do Santos à porta de casa não fazem milagres? Olha, sabes que, contrariamente ao que muita gente pensa, a rivalidade entre Guimarães e Braga não nasce no futebol. É muito mais ancestral. Tem sobretudo a ver com questões políticas, tem sobretudo a ver com investimentos que eram feitos em Braga e que os vimaranenses entendiam que havia uma desproporcionalidade e, portanto, são razões históricas e que durante muitos anos até nem sequer foram alimentadas pelo futebol. Há um momento particularmente interessante da história, neste caso do Sporting de Braga, e que porventura muitos vitorianos desconhecem, que é este. Isto para que se perceba que esta rivalidade que ainda existe hoje entre o Vitória e o Sporting de Braga não foi sempre assim. O Sporting de Braga, eu creio que isto aconteceu na década de 50, estava na 2ª divisão. E tinha um jogo particularmente importante para poder subir, para poder regressar à primeira divisão nacional, e lá está. E já nessa altura o seu peso social estava muito longe de se assemelhar ao do Vitória. E creio que foi o governador civil da altura, creio que era o Santos da Cunha ou qualquer coisa do género, agora não tenho certeza, que fez um apelo a agentes de Guimarães e sobretudo aos vitorianos para que fossem ao estádio 1º de Maio apoiar o Sporting de Braga nesse jogo decisivo. E os vitorianos e vimaranenses responderam afirmativamente. Houve autocarros de Guimarães para Braga, com vimaranenses e vitorianos, que foram a Braga apoiar o Sporting de Braga, porque era um clube do distrito, para que ele pudesse regressar à primeira divisão. Esta é uma história deliciosa para que as pessoas percebam que esta rivalidade nunca teve... Não teve sempre os mesmos contornos, não é? Portanto, a rivalidade entre Guimarães e Braga é ancestral, de facto, e vai continuar a existir, e eu acho que até é importante no sentido de fazer com que, neste caso, os clubes tenham dinâmica. É importante que haja rivalidade, que eles se piquem um ao outro, não é? Para poderem crescer, mas vai muito mais para além do futebol. Estava uma sensação que tínhamos ali uma chamada, mas
não sei se vamos ter ainda muito tempo, deixa-me fazer aqui as contas, mas não faz mal. O tempo que quiseres, estás à vontade. Se quiseres falar de outras coisas, estás à vontade. Portanto, coisas mais esotéricas, se quiseres. Isso fica para a segunda parte. De bruxedos, falamos de tudo. Sim, fica para a segunda parte. Eu adoro ouvir o teu programa e gosto de ouvir particularmente esses programas assim mais dedicados. Mas eu gostava que tu, assim muito brevemente, porque temos cerca de 3 minutos, que recordasses um pouco aquela fase em que, digamos, os jornalistas desta casa estavam proibidos de fazer relatos, de entrar nas salas, nas conferências de imprensa, quando, digamos, da presidência de Pimenta Machado. Sim. Queres recordar-nos assim por alto essa fase? Foi uma fase, digamos, bastante aventureira para vós também, nos jornalistas. Mas foi interessante também do ponto de vista do crescimento enquanto profissionais, não tenhas dúvidas que fomos capazes de crescer, porque estamos a falar de situações quase no limite do risco. Nós chegamos a fazer relatos na bancada Topo Norte, envolvidos quase nas claques dos adversários, não é? Eu lembro-me de termos feito um desses relatos, foi um Vitória Sporting, e nós estávamos ali praticamente no meio da Juventude Leonina a fazer o relato, uma rádio de Guimarães. Portanto, isso fez com que nós também fôssemos capazes de crescer e fez, sobretudo, permitiu que nós crescêssemos do ponto de vista do amor próprio, não é? Porque nós sabíamos que não tínhamos cometido nenhum sacrilégio. Nós queríamos apenas e só trabalhar, e queríamos e achávamos e continuamos a achar que a liberdade de imprensa deve ser um bem inatacável. Portanto, foi lamentável, não devia ter acontecido. E aconteceu porque? Foi pena que tivesse acontecido. Porque aconteceu porque de facto houve interpretações erradas da parte de quem depois determinou essas proibições, mas enfim, olha, eu acho que genericamente situações dessas não aproveitam a ninguém, não é? Independentemente de eu já ter dito atrás que nós tentamos aproveitar para o nosso crescimento, não é? Enquanto profissionais, mas isso não aproveita a ninguém. Eu acho que deve haver um bom relacionamento institucional, e ainda por cima numa terra como a nossa, não é? Porque, se me permites a expressão, eu não quero que ela seja mal interpretada. Nós estamos aqui também para sermos igualmente servos do crescimento desta terra, não é? Para ajudarmos nesse crescimento, e esse crescimento também se aplica aos clubes da terra, e portanto nós estamos cá para ajudar, não estamos para servir de travão, não estamos para servir de areia na engrenagem, pelo contrário, e portanto quem pensar o contrário está completamente enganado. Nós somos parte da solução e nunca queremos ser parte do problema. Muito bem. Convidado esta noite, Abel Sousa, um programa diferente hoje. Nós estamos a falar da bola de futebol, não me passava pela cabeça. Vamos tentar variar um bocadinho na segunda parte do programa, até porque o convite ao Abel surgiu um pouco na sequência de algumas conversas que vamos tendo aqui no programa. Aliás, foi tu que me aconselhaste a convidar o Padre Mário da Lixa logo numa fase inicial do programa. Eu vou querer até perceber, digamos, um pouco essa tua admiração pelo Padre Mário da Lixa. Eu sei que gostas muito das opiniões dele, e a partir daí se calhar também vai servir um pouco de rampa de lançamento para irmos aos tais temas esotéricos, como costuma dizer. Com todo o gosto. A segunda parte do programa continuamos a contar com a sua chamada telefónica, participação através do telefone 253 511 601. Muito boa noite, até já. Isto já começa a ser a música da Brigada de Reumático, não é? Esta gente já tem entre os 70 e os 80 anos, os Rolling Stones, não é? Mas a questão é que isto ouve-se sempre, não é? E não só. Sabes que ainda há dias ouvi um comentário muito interessante sobre os Stones. É que a seguir ao Papa, são os únicos que conseguiram arrastar no Rio de Janeiro mais não sei quantos milhões de pessoas lá para uma praia qualquer, não é? E marcam a diferença. Com 70 e muitos anos, o Mick Jagger continua a saltar forte e feio, não é? O que é que o gajo fumará? Ora bem, o tabaco não faz dessas coisas, não é? Já tens aqui uma pergunta no Facebook, na página do programa, mas vamos primeiro para uma chamada telefónica, não vamos fazer esperar mais este ouvinte. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Ok, tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta que eu nunca soube, e talvez muita gente não saiba ainda, porque sendo Vitória um clube, o quarto maior de Portugal, como é que foi possível ele ter sido divisão? Será possível explicar?
Abel? Boa noite. Como é que se chama o ouvinte? Sou António Félix. António Félix. Senhor António Félix, obrigado pela questão. Olha, eu acho que de facto o Vitória é indiscutivelmente, e eu há pouco tive a oportunidade de falar sobre isso, é indiscutivelmente, do ponto de vista da base social, é o quarto clube nacional. Isso é mais do que provado. Agora, do ponto de vista competitivo, aí a questão já é um pouco diferente, e tem sido sobretudo diferente nos últimos anos, infelizmente, com a ultrapassagem do nosso vizinho, que tem sido mais competente. A verdade é essa, e portanto não há aqui a escamotear. Agora, a questão que me coloca muito concretamente da descida de divisão, eu acho que na altura, sinceramente, se houve a chamada tempestade perfeita, entende? Houve ali determinados fatores que se conjugaram e todos unidos acabaram por fazer com que o Vitória tivesse descido de divisão. Olha, uma das questões tem a ver com o facto do Vitória ter tido nessa temporada, muito provavelmente, dos melhores jogadores, do ponto de vista individual, dos melhores intérpretes que teve nos últimos anos. O Vitória, de facto, tinha, do ponto de vista individual, jogadores muito bons, muito qualificados, mas, na verdade, ele não conseguiu, em toda a temporada, formar uma equipa com esses intérpretes. E, portanto, uma coisa é ter bons jogadores e outra coisa é conseguir, com esses bons jogadores, fazer uma boa equipa. Eu creio que me está a entender, não é? E há muitos exemplos desses. E o Vitória não foi capaz de formar essa equipa. Pensava-se que isso acabaria por ser fácil, até porque o Vitória tinha conseguido resgatar um treinador que na sua anterior passagem pelo clube tinha feito um brilharete, como se recordará o Jaime Pacheco, foi ele que começou a temporada. Depois houve outro fator que eu acho que também não é indissociável daquilo que sucedeu ao Vitória, que tem a ver com algumas arbitragens infelizes, sobretudo no início da temporada. De facto, o Vitória tem ali alguns jogos em que foi claramente prejudicado, e isso fez com que o clube tivesse ficado de uma forma muito precoce colado aos últimos lugares, e depois, portanto, acabou por ser mais difícil retirá-lo de lá, não é? Depois, eu creio que também há uma outra situação que pode ajudar a explicar, que tem a ver com o facto, muito provavelmente, de nessa altura o presidente do Vitória, Vítor Magalhães, ter demorado a reagir. Eu acho que começaram a existir sinais de que, de facto, era preciso fazer alguma coisa, e só muito tardiamente é que foi feita alguma coisa, nomeadamente no que diz respeito à mudança técnica, e a partir de uma determinada altura passou a ser praticamente inviável, de facto, a descida de divisão. Foram demasiadas coisas, sendo que há outras, naturalmente, que se vão falando, sempre se falaram, de que de facto havia jogadores pouco comprometidos, mas eu sinceramente por aí não quero entrar, porque isso é demasiado polémico, não pode sequer provar-se que isso tenha sucedido. Portanto, eu ficar-me-ia por estas explicações. Sim. O que eu entendi é que basicamente foi derivado a direções, e assim foi que o Vitória desceu, que não teve o Vitória Clube, não teve culpa nenhuma disso. Teve a ver com tudo, percebe? Porque, como se costuma dizer no fenómeno desportivo, quando se ganha, todos ganham, e quando se perde, todos perdem. Não é? Naturalmente, a direção também teve a sua cota parte de responsabilidade, mas eu recordo-lhe que era precisamente a mesma direção que uma época antes, no seu primeiro ano de mandato, tinha levado o Vitória ao 5º lugar, com o Manuel Machado. Lembra-se, não é? No primeiro ano de Vítor Magalhães na presidência do Vitória, o Vitória foi às competições europeias, não é? Exato. Portanto, mas depois alguém por trás tentou minar, e foi isso que aconteceu, não foi? Pode ter sido, assim, foi que se falou, sempre se falou, não é? Mas esta é a tal questão, amigo Félix, que não havendo provas não podemos entrar por aí, não é? Nós podemos especular, mas... Olha, sou de Moreira, sou sócio de Moreira, mas também gostava muito de Vitória, portanto, muito bem. Sempre teve um gosto pelo Vitória, e fiquei muito triste com isso ter acontecido. E é sócio de um clube por quem eu nutro muita simpatia. Sim, eu já ouvi falar nos seus programas, e também fiquei mais triste por ser o senhor Vítor Magalhães, claro, na altura que ele era presidente, ter acontecido isso, não é? Fiquei mais feliz por ser da minha terra, eu também, e não tenho nenhum problema em admiti-lo. Eu sempre tive um bom relacionamento com Vítor Magalhães, e eu acreditava na altura que, em condições normais, Vítor Magalhães podia ser presidente de Vitória para um longo período. Acabou por ficar marcado por essa descida de divisão. Pois. Ok, pronto, Sr. Abel. Um abraço para si, muito obrigado. Sim, boa noite. Ora, foi mais uma chamada, esta questão da descida de divisão do Vitória. Isso foi em que ano? Foi um trauma, creio que em 2006.
É uma ferida que fica aí, não está bem cicatrizada. Sim, entretanto já passaram muitos anos, não é? Mais de 10 anos e hoje tu já tens no clube, digamos que uma nova geração a acompanhá-lo. Felizmente muitos dos adolescentes que hoje acompanham Vitória não passaram por essa provação, não é? Não passaram por essa situação desagradável. Os mais antigos sim, naturalmente, e fica... E vem sempre à memória, sobretudo quando as coisas, como deves convir, sobretudo quando as coisas correm mal, não é? Vem sempre à memória essa fatídica temporada, porque as pessoas têm sempre o receio de que um dia possa voltar a acontecer, naturalmente. Claro, fica o trauma, o stress pós-traumático. Isso também é importante, isso também é importante no sentido de criar um alerta em quem gere, sobretudo em quem gera, não é? Mas também nos próprios adeptos, para que eles sejam exigentes e que, de algum modo, se isso lhes for permitido, não permitam, passo o pleonasmo. Claro que essas coisas, como na vida de cada um de nós, faz o clube crescer. Estou, boa noite. Boa noite, Sr. António Sousa, não, desculpe, Sr. António Gomes e Sr. Abel de Sousa. Olá, está bom? Daqui é o Adelino de Braga. E então, Adelino? Mas sou de Braga, mas o meu coração é vitoriano, atenção. Ora bem, senão já lhe ia desligar o telefone. Não era por isso. Estou a brincar. Mas entretanto é assim, e o Sr. Abel de Sousa é testemunha disso, porque várias vezes eu tenho participado no Fórum de Vitória. Muito bem. E tenho participado e com certeza tenho que dar os parabéns ao Sr. Abel de Sousa, como ao Pedro Cunha, como ao Loreta, porque fazem sempre os comentários após os jogos com uma certa realidade, com uma certa intenção daquilo que é o Vitória quando perde e quando ganha. E naturalmente gosto sempre dos comentários, até quando dá o relato de Vitória, com o Sr. Abel de Sousa e com o relato do Pedro Cunha e o outro colega que eu já não me lembro. Ricardo Lopes. Pois, precisamente. E com certeza é assim. Eu acho que o Vitória, e eu apreciei muitas críticas relativamente ao Vitória por parte do Sr. Abel de Sousa, relativamente a jogadores emprestados ao Vitória. Porque acho que os jogadores emprestados tornam mais fraco o elo ou a ligação entre todos os jogadores, até dos balneários, o Vitória de Guimarães. Isto é a minha opinião. Mas concordo consigo e muitas vezes, quando um jogador é emprestado, devia cumprir do princípio até ao fim cada época. Não era chegar ao meio da época, como aconteceu o Futebol do Porto, quando levou o Tiquinho e o Hernani, praticamente no meio do campeonato, na segunda fase, não é, do mercado, em janeiro, que levou os jogadores para o Futebol Clube Porto e aí enfraqueceu o Vitória. E com certeza acho que não foi uma mais-valia o Celis e outros jogadores que estavam emprestados para o Vitória de Guimarães. E claramente, acho que o Sr. Abel Sousa tem uma certa isenção e com certeza também eu vi agora os comentários que eu, às vezes até me começo a rir. Olha, relativamente quando foi esse jogo que o Vitória de Guimarães foi apoiar foi na década de 70, quase 70, quando o Sporting de Braga subiu à primeira divisão. Sim, eu isso não tenho de memória. Sei que isso aconteceu, mas eu sei que eu era miúdo e lembro-me bem disso, quando o Braga subiu à primeira divisão. Até o último jogo que foi disputado, tinha jogado com a Covilhã em Braga. Certo. Não é? E que estava para disputar, para subir, era o Beira-Mar e o Sport Clube Braga. E o Braga no último jogo foi a Vila Novense, até foi no campo de Coimbrões, que eu fui assistir para que realmente desse apoio aos meus colegas barcarenses, não é? Porque eles sabem bem que eu sou de Vitória, não é? E você lembra-se que antes até faziam todos os anos, antes das pré-épocas, a Taça da Amizade, que havia aquelas relações entre as direções do Vitória com o Sport Clube Braga. Eu costumo dizer que ela acabou porque o Vitória ganhava sempre, não é? Naturalmente, é verdade. Adelina, estou a gostar. Estou a gostar imenso que traga essas recordações, mas vou apelar um pouco à sua capacidade de síntese para avançarmos um pouco também, para dar oportunidade também a outras questões. Sim. Posso continuar? Pode, mas pedir-lhe para ser breve. Pois, olha, eu só vou contar um relato que passei em Guimarães
que eu na altura tinha 17 anos e namorava. Pronto, e na altura não ia ver futebol, mas levava o relato. Ia ter com a namorada, havia discos pedidos e depois ouvia o relato do Vitória de Guimarães, do tempo do Cascavel, do Jeremias, aqueles grandes bons jogadores de Vitória. E, aliás, eu trabalhei 3 anos em Guimarães, e pronto, eu já sou desde miúdo do Vitória de Guimarães. Mas o que acontece? O Braga, naquela altura, foi ganhar a Guimarães. E houve ali um lance em que o Marconi de cabeça, a bola bate no ramalho e entra na baliza, e o Braga acabou por ganhar 2-1. O que é que se deu? Houve muita violência. E eu estava com a namorada. Quando venho para o autocarro para Braga, que antigamente era as Carreiras, não é? Que era o António Magalhães, era o Ferreira das Neves, essas tudo. Aparecem-me 4 indivíduos que souberam que eu era de Braga para me dar pauladas, com paus e tudo, e já vim todos malcados. E eu, por acaso, tinha sempre os cromos do Vitória de Guimarães numa carteira, não é? Porque eu usava sempre uma carteira comigo dos cromos. E ele, este é da Braga, nós sabemos que ela é da Braga, vai já comer aquilo que se passou lá e tudo meio dia, falou, meus amigos. Eu sou de Braga, sim senhor, mas o meu clube é este. Abri a carteira e mostrei-vos o emblema da Vitória. Olha lá o que é que lhe valeram os cromos, está a ver? Hã? Veja lá o que é que lhe valeram os cromos. Foi a minha sorte. Pois. Foi a minha sorte, senão ia levar para lá da velha. Eu estava já na estrada, ali perto do Passo, antes de chegar a São João da Ponta, a seguir a Caneiros, que é bem para Braga. Sim. Estava ali à espera da caminhonete para vir para Braga, e eles aparecem-me ali com paus, foram-me bater. E eu estava lá um maior, digo assim, amigo, desculpa lá, mas eu não sou de Braga, caralho. Eu até lhe posso mostrar a minha carteira, olha, está a ver? O meu emblema é Vitória, foi sempre Vitória de Guimarães. Muito bem, Adelino. Embora vá na carreira para Braga. Adelino, nós temos que avançar. Muito obrigado pela sua participação. Exato. Olha, mas quero só cumprimentar o Abel Sousa, que de facto faz uma boa equipa. Muito obrigado, um abraço para si. Um abraço para si, bom fim de semana. E aprecio bem os comentários dele, apesar que ele diz que não tenho curso de formação de comunicação social, mas é como ele diz, a experiência e a prática dos anos também é uma universidade. Muito bem, bom fim de semana para si, muito obrigado. Pronto, igualmente para vocês. Tens aqui uma pergunta na página do Facebook do programa. Chuta aí. O nosso ouvinte José Corta-Fios. Boa noite, José. Muito obrigado por estar a escutar. É um ouvinte fiel, portanto tem sido, não é? Normalmente manda sempre aqui umas boas casitas também. Ora, então a pergunta é assim, tenho uma simples pergunta. E um seguidor do teu Facebook. Sabendo que somos um país carente monetariamente, exemplo, educação, saúde, se concordam com estes valores monetários gastos no mundo do futebol? Eu creio que já abordaste assim um pouco. Ia começar a abordar, sim. Não, é algo que de facto me escandaliza. Eu não tenho problema nenhum em admitir que gosto muito de futebol, mas essa porventura é a faceta do futebol que mais me desagrada. Acho que é uma escandaleira de todo o tamanho. São duas coisas. Os rios de dinheiro que são gastos com o futebol, nomeadamente com transferências absolutamente pornográficas, e depois também o endeusamento que se faz ao jogador da bola, que eu acho que também é outra coisa completamente desproporcionada. Porque de facto acho que há gente bem mais notável que faz coisas bem mais importantes, que devem ser sublinhadas e que devem ser elogiadas, do que propriamente o jogador da bola, que ainda por cima ganha milhões ao final do mês. Não são todos, naturalmente, é uma pequena percentagem, mas não me custa nada admitir que o futebol atingiu a esse nível, sendo uma indústria, é verdade, que gera muito dinheiro, atingiu valores absolutamente pornográficos. Achas que se cria, ainda nesta questão, digamos, do dinheiro, dos jogadores, digamos, não tiram, a maioria deles não tiram um curso universitário e são criticados às vezes porque dão uns chutes na bola e ganham milhões, mas ao mesmo tempo há uma geração de miúdos que toda a gente quer ser tipo Cristiano Ronaldo. Cria-se aqui também uma certa ilusão, porque isto não vai correr bem para toda a gente. É uma ilusão complicada de gerir, porque todos os miúdos têm de facto essa aspiração. E os pais animam também. Aí é que está o grande problema, entendes?
Tu, há 20, 30 anos atrás, tinha de ser atrás, não pode ser para a frente, não é? Tinhas, por exemplo, o futebol de formação, os miúdos a jogar a bola, aqueles que hoje se denominam os traquinos, os petizes, os benjamins, eles jogavam por puro divertimento, não havia essa carga pejorativa, não é? E os miúdos jogavam e depois, naturalmente, fazia-se a triagem, aqueles que tinham mais jeito acabavam por continuar a jogar e tudo bem. Tu hoje tens jogos dessas camadas de formação em que, sobretudo, os pais dos miúdos arranjam autênticas guerras de violência, inclusive, contra pais das outras crianças, das outras equipas, uma coisa absolutamente condenável, porque todos têm essa aspiração, mais até do que os próprios miúdos. Os pais têm essa aspiração para os seus filhos, ao invés de se preocuparem exatamente em dar-lhes um futuro de formação a outro nível. Isso não quer dizer que eles não possam vir a ser jogadores da bola à mesma, não é? Agora, a pressão que eles exercem sobre os miúdos hoje é uma coisa absolutamente incrível, isso é. E ainda sobre o futebol, ainda não, antes de avançarmos para as questões esotéricas, que eu quero a tua visão também sobre algumas questões que se debatem aqui no programa, não é? Mas falou-se muito há alguns dias atrás na questão da transferência do Ronaldo para a Juventus, não é? Uhum. Eu não te vou perguntar sobre essa questão, mas mais porque também simultaneamente, digamos, os trabalhadores da Fiat acharam que isto que era, digamos, uma pornografia, não é? Dos padrões de estarem ao mesmo tempo a pedir sacrifícios aos trabalhadores da Fiat e ao mesmo tempo, digamos, a fazerem uma contratação. Achas e de não serem aumentados há 10 anos, não é? Achas que isto, estás com eles ou nem por isso? Qual é a tua visão desta questão? Quanto nos foi feita a chegada lá? Não é? Eu não, António, eu não posso contradizer-me, não é? Porque eu acabei exatamente há 2 ou 3 minutos de referir que, para mim, os valores que hoje estão envolvidos no negócio de futebol, nomeadamente em transferências e naquilo que é pago aos jogadores mais mediáticos, é uma absoluta escandaleira e, portanto, eu não vou agora contradizer-me. A partir do momento em que não posso contradizer-me, tenho de estar, de facto, neste caso muito particular, porque há ali um conflito de interesses. Estamos a falar de gente que gera a empresa Fiat e, ao mesmo tempo, gera o clube Juventus, não é? E é capaz no clube de ter 100 milhões para pagar uma contratação e de pagar agora não sei quantos milhões por ano ao jogador em questão e, portanto, Cristiano Ronaldo, à parte disto... Mas também se pode justificar como um investimento e que se vai ganhar dinheiro com isto, não é? Sim, mas a grande questão que os trabalhadores da Fiat podem colocar com alguma razoabilidade é esta. E esse dinheiro depois vai ser aplicado nos trabalhadores da empresa, é? Ou vai continuar a ser aplicado no clube? Se calhar vai mais para uma offshore, não? Pois, não é? Portanto, eu, nesse caso particular, e é bom que fique aqui sublinhado isto, o Cristiano Ronaldo não tem absolutamente nada a ver com isto, não é? Portanto, é o Cristiano Ronaldo neste caso, mas como poderia ser outro jogador qualquer. Portanto, o que tem a ver é o princípio, não é? Eu acho que de facto o princípio neste caso está errado, porque o exemplo que o Sr. Agnelli está a dar não é um exemplo muito simpático, de facto. Quer dizer, numa das suas empresas não aumenta os funcionários, que provavelmente a maioria deles receberá pouco mais do que o ordenado mínimo, não os aumenta há 10 anos, mas depois o mesmo senhor, não é, que não pode vestir outro fato, não é? É a mesma pessoa, naturalmente, não é? Numa plataforma diferente, mas é a mesma pessoa. Dá um exemplo completamente contrário, disponível para pagar 100 milhões por uma transferência. Portanto, eu acho que de facto isto, no mínimo, não é muito simpático. Futebol versus política, e como se costuma dizer, há um termo que se costuma aplicar nesta questão, que é agora não me ocorre, mas enfim, as coisas complicadas que surgem entre a política e o futebol. O que é que tu achas disso também? Das ingerências? Promiscuidade. Sim. Promiscuidade é o termo que às vezes se ouve, não é? Sim, eu continuo a achar que de facto são 2 mundos complexos que em determinadas situações colidem. Sim, e quando existe essa colisão, essa colisão pode traduzir-se de facto em coisas muito desagradáveis, porque estamos a falar de 2 mundos com um poder
consubstanciado, com um poder de facto... Que é uma mão que lava a outra aqui também, não é? Muitas vezes também, não é? Portanto, isso pode proporcionar coisas que de facto não são muito lícitas e que não são muito agradáveis e que vão para além daquilo que é o jogo em si, neste caso o futebol, e até da própria política em si, daquela que é, digamos que a sua vertente mais genuína, quer num caso, quer no outro, mas enfim, mas isto, quando falamos de pessoas, estamos sempre na iminência de que aqui e ali as coisas não sejam feitas com lisura, portanto, e não é só no futebol e na política, é em todos os ramos da sociedade, não é? A partir do momento em que existe o bicho homem, portanto, o bicho, se não for homem, não há problema nenhum, porque o outro bicho, não é? tem apenas o sentido animalesco, com ele não há problema nenhum. Agora, a partir do momento em que existe o bicho homem, e a partir do momento em que foi criado o dinheiro pelo bicho homem, tudo se complica, não é? Isso já começa a entrar no esoterismo, mas antes disso, Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo versus... Olha, essa questão é muito simples para mim. É fraturante no Facebook, não é? Sim. E não só. Para mim é muito fácil de responder. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que o adepto do futebol, o comum adepto do futebol, deve sentir-se feliz por estarem a coexistir, não é? Dois jogadores absolutamente incríveis, dois jogadores absolutamente notáveis, porque tu olhas para a história do futebol e viste Pelé numa época, viste Maradona numa outra época, viste Cruyff noutra, mas portanto claramente acima de todos os outros. Tu hoje vês dois jogadores a coexistirem há mais de 10 anos, esta parte, não é? E isso também é uma coisa absolutamente notável, porque todos os outros jogadores que eu falei atrás e muitos outros que posso acrescentar tiveram o seu período, mas não foi um período tão longo quanto este, em que tu vês num plano competitivo absolutamente notável, brilhante, dois jogadores com esta qualidade. E portanto eu acho que em primeira instância os adeptos do futebol devem sentir-se felizes por estarem a presenciar esta história feita pelos dois. Agora, se me colocares a questão ao nível da preferência, eu acho que Cristiano Ronaldo é um jogador absolutamente incrível e é português e, portanto, tem de haver também, nesse aspecto, algum orgulho patriótico, mas esse orgulho patriótico não me pode cegar, ok? Há aqui uma coisa que deve ser esclarecida, não me pode cegar. E não me cega ao ponto de eu achar, enquanto adepto do futebol, enquanto adepto do futebol feito magia, do futebol feito estética, do tal perfume de que te falei no início desta conversa, Messi é uma coisa absolutamente surreal. Eu acho que nunca vi ninguém como Messi. Ronaldo é um goleador intratável, tornou-se sobretudo um goleador intratável, é um jogador de que Portugal deve orgulhar-se, mas do ponto de vista estético nunca vi ninguém jogar como Messi. Muito bem, cá estamos então nós para a reta final do programa, hoje a falar com o jornalista Abel Sousa, jornalista desta casa, Rádio Santiago. Abel... Falamos mais de bola do que tu pretenderias, provavelmente, não? Eu até estou agora aqui a aprender um bocadinho a linha telefónica para ver se nós vamos aqui à tua opinião sobre questões. Olha, mas aprendeste alguma coisa no decurso disto ou nem por isso? Aprendi que tu tens uma visão, digamos, tentas ter uma visão distanciada das coisas. Há bocadinho disseste uma grande verdade, o Ronaldo é português e nós devemos ter orgulho patriótico nisso, como disseste, acho que foi textualmente assim. Mas que, portanto, isso não nos deve cegar. Exatamente. E, portanto, eu acho que dou toda a razão, nós devemos tentar ver as coisas assim. Eu não sou fanático de futebol, gosto de ver jogos e bons jogos, normalmente dedico alguma atenção quando são os campeonatos do mundo, europeus, etc. Eu, sobretudo, António, e vou dar-te outro exemplo, aliás, creio que já o dei nesta conversa, eu tenho, sobretudo, de estar bem com a minha consciência, não é? Eu não posso deitar-me a duvidar daquilo que escrevi ou que disse. Eu tenho de estar bem com a minha consciência. Isso não significa que eu esteja certo, ok? Isso é outra coisa completamente diferente. Agora, eu tenho de estar bem com a minha consciência. Isto para dizer o quê? Para dizer o seguinte:
Isto passa-se exatamente o mesmo no que diz respeito ao Vitória. Quer dizer, se a minha consciência me está a ditar a ideia de que o Vitória não está a jogar bem, eu não posso dizer o contrário, por muito que goste do clube. Deve-se algum cuidado em medir as palavras também, não é? Sim, é evidente, quer dizer, não se pode achincalhar, não se pode sobretudo pôr em causa o profissionalismo das pessoas, porque então aí entramos numa plataforma muito difícil de controlar. Entremos no esoterismo. O futebol tem muito disso. Vai-nos ajudar a solucionar os grandes problemas com que a humanidade se enfrenta. Não ajuda, não. O futebol pode, em muitos casos, servir como escape, pode, em muitos casos, servir de alienação, como de resto serve a religião, por exemplo, não é? Sim. Portanto, aquela velha questão... Há bocado disseste que era o ópio, um pouco, não é? Sim, é o ópio do povo, isso não há dúvida nenhuma. Portanto, é o escape, é a possibilidade de, ao fim de semana, alguém poder espairecer um pouco, ou até... Ir ao futebol dar umas caralhadas, pronto, ok, é mesmo. Eu não sei se podia dizer isso, mas disseste e tem um pouco a ver com isso, quer dizer, já não, acho que já não tem muito a ver, infelizmente, com aquela ideia feita de que era depois chegar a casa e bater na mulher se o clube tivesse perdido, não é? Ou ao contrário, não é? Não, porque agora, sabes porquê? Já não é tanto assim, e estamos agora naturalmente a brincar um pouco, já não é tanto assim, porque isto até nem deve ser alvo de brincadeira, mas já não é tanto assim porque elas agora tão bem vão. Percebes? Tu hoje vais... Em menor número, vá lá, não é? Não, vão num número absolutamente incrível. Sim. Tu hoje vais ao estádio Dom Afonso Henriques, não vais, não é? A não ser que um dia te leve arrastado, mas... Tinhas que me pegar bem. Mas se fores ao estádio Dom Afonso Henriques, e vou dar-te este exemplo muito particular, que é o exemplo que eu conheço melhor, eu creio que ainda não está numa proporção dos 50-50, não é? Mas já está num rácio, de facto, muito interessante. E, sobretudo, jovens, meninas que gostam de ir à bola e que puxam pelo seu clube e até são, porventura, as mais interventivas nesse sentido. Portanto, nesse aspecto também mudou muito. Mas, socialmente, o que é que isso se reflete? Que ilação podemos tirar daí? Vá lá. Isso é bom? É mau? Nem por isso? É mais ou menos? Não é nada? Eu acho que depende da forma como é vivenciado, mas tudo depende da forma como é vivenciado. O futebol não é uma coisa estranha. Não? Mas estás a querer dizer que isso também se reflete numa emancipação, digamos, das mulheres? Vá lá? Ou numa equiparação, vá lá, um pé de igualdade? Provavelmente sim, eu acho que sim, porque de facto... Mas elas vão acompanhadas do marido, vão sozinhas, vão em grupo? Mas, só para que... Como é que fez isso agora? Vão em grupo, vão com os namorados, vão com os maridos, sim, sem dúvida. Até o próprio futebol, a história do futebol é muito fértil nessas alterações sociológicas, para que tu tenhas uma percepção das mudanças significativas que aconteceram ao longo das décadas. O próprio futebol, em 1920 ou 30, quando estava ainda muito incipiente, costumava dizer-se que só ia para o jogador da bola o gandulo, não é? Naquela altura, digamos que os pais de famílias médias ou da alta sociedade nem sequer permitiam que o filho pensasse em ir jogar futebol. Isso é para gandulos, não é? Portanto, as coisas mudaram significativamente. Depois passou a haver o estereotipo do desporto para homens, e hoje não. Hoje, de facto... É um acontecimento social? É completamente. Agora, é preciso termos sempre algum distanciamento para que... Mas isto é em tudo. E a própria religião é exatamente similar. Para que isso não nos envolva de uma forma que passe a ser definitivamente o tal ópio do povo, não é? É preciso analisar as coisas sempre com alguma distância. Tu és jornalista já há vários anos. O Facebook tem vindo a fazer parte, digamos, também do nosso dia-a-dia. Como é que analisas, digamos, esta convivência com o jornalismo e o facto das pessoas irem para o Facebook e... fazer opinião. Exatamente. Olha, eu acho, nesse sentido, eu acho que o jornalismo está a passar por uma fase muito delicada, em que ou vai ter de se reinventar,
Ou então pode, de facto, em algumas circunstâncias, pode ter os dias contados. O jornalismo profissional, digamos, ganhar dinheiro com fazer, digamos, por exemplo, ter uma profissão e uma remuneração. Por exemplo, porque hoje, sobretudo ao nível das plataformas sociais, das redes sociais, tens as pessoas a fazerem a sua própria opinião no momento, não é? E conteúdos também, outro tipo de conteúdos. Isso, sim, exatamente. E, portanto, isso não é jornalismo. Obviamente que fica aqui esclarecido que isso não é jornalismo. Portanto, o jornalismo é muito mais do que isso, do que uma mera opinião pessoal de alguém. Mas não deixa de ser algo que distrai, não é? E que pode, de facto, influenciar no sentido das pessoas estarem até, ou passarem a ficar mais predispostas para aquele entretenimento do que propriamente para o jornalismo a sério. Eu dou-te um exemplo de que as coisas estão a mudar significativamente. Eu acho que, sinceramente, o jornalismo em papel, por exemplo, tem uma tendência acelerada para acabar nos próximos anos. É apenas um mero exemplo que te dou, porque de facto as coisas avançaram de uma forma significativa, galopante até, e as redes sociais vieram de algum modo contribuir para isso. Têm coisas absolutamente positivas, isso sem dúvida, são uma excelente ferramenta de trabalho, mesmo para nós, não é? Eu tento aproveitar aquilo que de melhor o Facebook é capaz de nos proporcionar, mas depois também tem outras coisas que, enfim, como em tudo na vida, nós temos de fazer, temos de peneirar, não é? Para que ficamos só com aquilo que verdadeiramente nos interessa, porque também há, de facto, demasiado lixo nas redes sociais, coisas que não interessam sequer ao menino Jesus, como se costuma dizer. Portanto, há que peneirar, ver o que é que efetivamente nos interessa mais, tirar partido disso, porque apesar de tudo, isso também trouxe coisas positivas e trouxe sobretudo uma coisa que é importante. Por um lado é importante, por outro também pode ser questionável. Trouxe a possibilidade de pessoas poderem conhecer melhor, não é? Que porventura de outra forma não seria possível. Portanto, a partir daí. Agora, esse conceito, o conceito de amigo do Facebook também tem de ser muito bem explicado, não é? Portanto, isso é um conceito muito vago, não é? Isto, o amigo do Facebook, quer dizer, eu não considero, eu não sei que são 600 ou 700, eu não tenho 700 amigos, longe disso, não é? Tem pessoas a quem eu pedi amizade que aceitaram, a tal amizade facebookiana. Tem também o inverso, mas eu não posso considerá-los amigos, naturalmente, não é? Isso é um conceito que requer muito mais do que essa formalidade do Facebook. São amigos da devida proporção. Sim. Ora, vamos ao Padre Mar da Lixa. Tu enfim, ajudaste-me numa fase inicial do programa, aconselhaste-me a trazer cá o Padre Mar da Lixa, ajudaste-me, aliás, a arranjar o contacto, a entrar em contacto com ele. É uma pessoa que eu notei que nutres uma certa admiração pelas opiniões dele, pela forma de estar na vida. A admiração que eu tenho pelo Padre Mário, em primeiro lugar, que fique esclarecido que há questões de facto com as quais eu concordo em absoluto, e há outras que nem tanto, naturalmente, mas isso é perfeitamente natural. Mas a admiração que eu nutro pelo Padre Mário da Lixa tem sobretudo a ver com o facto de ele ter sido um revolucionário por dentro, não é? Ele teve a coragem, de algum modo, e portanto é essa coragem que eu tenho de louvar, de tentar fazer a revolução por dentro, não foi por fora. Portanto, ele estava no esquema, fazia parte do esquema, e aliás ele diz que ainda faz, que ainda é padre, ainda se considera padre, portanto, mas não concordando com determinados dogmas, não é? Estamos sobretudo a falar de dogmas, não concordando com eles, ele tentou fazer essa revolução individual por dentro, e portanto eu, mais do que concordar ou não com as suas teses, admiro sobretudo essa sua frontalidade, essa forma, e estamos a falar de momentos absolutamente complicados, porque hoje, já nem tanto, porque hoje a liberdade de expressão passou quase a ser, em determinados aspectos, mais libertinagem até do que propriamente liberdade. Sim, eu acho que hoje há mais libertinagem do que propriamente liberdade. Não é? Qualquer um diz aquilo que bem entende, e muitas vezes não pensando sequer nas consequências. Mas
ele passou por uma fase muito delicada até da própria história nacional. Esteve preso, não é? Portanto, e teve essa capacidade de tentar mudar um pouco as coisas, pelo menos dar o seu contributo no sentido das pessoas terem uma percepção diferente de algumas questões, e portanto é sobretudo esse o elogio que eu lhe faço. Mas é um tema que desperta muito a tua atenção e temos de vez em quando algumas conversas sobre isso, religião, Deus, Bíblia. Como é que tu te posicionas no meio disto? Quem somos, de onde vimos e para onde vamos? Essa é a questão do $1 milhão, não é? Mas provavelmente nunca ninguém vai ganhar esse 1 milhão. Não é? Portanto, esse é que é o maior mistério da humanidade. Eu acho que todos, António, temos sempre tendência, dê para onde der. Esta é verdadeiramente a grande questão. Ao longo da nossa vida, nós temos momentos em que não acreditamos em Deus, não acreditamos numa divindade, e há outros momentos em que, sobretudo naqueles em que nos sentimos um pouco mais apertados, que queremos acreditar que existe essa divindade. Portanto, eu creio que todos nós passamos por isso, portanto, por essa duplicidade de sentimentos, não é? Há momentos em que não precisamos, as coisas correm tão bem que Deus, mas eu não preciso de Deus nenhum, isto está a correr tão bem que não há problema nenhum. Principalmente quando a idade avança, não é? Pois, claro, e sobretudo quando se percebe que o caminho está a chegar ao fim, não é? E aí nós queremos agarrar-nos a qualquer coisa, tentar perceber se de facto existe algo para lá disso, não é? Portanto, porque a mortalidade assusta-nos, não é? Por muito que nós pensemos que, nós temos isso como adquirido, naturalmente. Há quem diga que está aprovado cientificamente que só a partir dos 7 anos é que nós adquirimos esse conceito da mortalidade. Não é? Até lá nem pensamos sequer nisso, portanto não é uma questão que nos apoquente, mas a partir dos 7 anos começamos a perceber de facto que temos os dias contados, mas é sobretudo quando percebemos que estamos a caminhar, a galopar para os últimos dias, que nos tentamos agarrar a qualquer coisa, e sobretudo naqueles tais momentos que eu te estava a falar, em que as coisas não nos correm de uma forma tão favorável. Aí há uma expressão muito querida do português, não é? Que é aquela questão do quando troveja, não é? Só pensas em Santa Bárbara quando troveja, não é? Essa é uma das expressões do vocabulário popular português. Portanto, eu acho que, sinceramente, mesmo até aqueles que porventura se dizem os ateus mais profundos, haverá seguramente alguns momentos angustiantes da sua vida em que eles tentam agarrar-se ali a qualquer coisa que pode ser, obviamente, entendida como uma divindade. Isso depois, a designação és tu que a dás, naturalmente, não tem necessariamente que ser o Deus cristão, enfim. Nada. Nada? Nada. Quando chegamos aqui, ficámos todos assim um bocado entalados, mas quando conhecemos ao bocadinho, quando a idade avança, quando temos filhos e as coisas começam a correr, digamos, de um outro modo, como disseste bem, digamos, há momentos na nossa vida em que mesmo não queremos acreditar. Eu agora lembrei-me de uma expressão que é muito gira. Eu acho que é a expressão que pode, de algum modo, ilustrar tudo aquilo que eu acabei de dizer. Graças a Deus sou ateu. Mas é uma contradição, isso, não é? É uma certa contradição. Tem a ver exatamente com tudo isto que eu estou a tentar. A questão é o conceito de Deus, não é? Porque há quem acredite num Deus, se quiseres. Há quem acredite num Deus físico, não é? Que de repente, quando morres, vais encontrá-lo, numa plataforma etérea qualquer, não é? Há quem acredite num Deus espiritual, e depois há as designações diferentes que são dadas a esses deuses. Naturalmente há centenas ou milhares de deuses, não é? Só as culturas hindus. A religião hindu tem dezenas de deuses, centenas, não sei, Shiva, por aí adiante, não é? Portanto, Vishnu, enfim. Portanto, isso depois depende, enfim, vais à feira e escolhes aquele que te der mais jeito, não é? Portanto, não sei se é aquele que porventura achares que te vai resolver os problemas, não é? Quando eles te surgirem. E como é que tu vês o mundo? O mundo
que herdamos e que vamos deixar para os nossos filhos também. Com alguma preocupação, sobretudo do ponto de dois pontos de vista. Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista ecológico, acho que de facto há razões substantivas para ter preocupações e não me parece que esteja a ser feito muito no sentido de travar aquilo que me parece ser já irreversível, que é não cuidar desta autêntica dádiva que temos. Foi-nos dado o privilégio de habitar um planeta absolutamente notável, um planeta absolutamente incrível e, pelo menos que se saiba, até à data de hoje, essa também já é uma outra questão, mas pelo menos que se saiba, é este o planeta que nós podemos habitar, não é? E portanto foi-nos dada essa possibilidade de estar num sítio absolutamente incrível e nós estamos a estragar essa dádiva e não sei sinceramente se vamos a tempo, porque acho que está a ser feito muito pouco no sentido de travar essa aceleração de destruição do planeta. E portanto, para responder concretamente à tua questão, as gerações seguintes acho que vão sofrer muito mais do que aquilo que porventura nós estamos a sofrer nesta altura, que ainda não é assim tão visível, e porventura por não ser assim tão visível é que as pessoas encararão isto como algo que não é ainda tão alarmante, mas eu creio que é. Depois há um outro ponto de vista, que é do ponto de vista da relação humana. Eu também coloco também muitas reticências relativamente a isso. Eu acho que estamos a passar por uma fase em que a condição humana passou para um plano secundário. Já não se tem o respeito que a condição humana devia importar. A todos os níveis, quer pelo sofrimento, o respeito pelo sofrimento do outrem, não é? Quer até na própria relação que as pessoas devem ter no dia a dia com o outro. Portanto, eu acho que se está a perder muito do respeito que é devido em todo esse relacionamento. E a culpa é de quem? Eu acho que a culpa tem... Enfim, a culpa tem a ver sobretudo com... Somos nós que estamos a dar uma educação mais fácil aos nossos filhos do que a que tivemos? Ou em alguns aspectos nem sequer a dar essa educação, não é? Nem sequer a ter a preocupação em ensinar esses princípios. E depois, naturalmente, a culpa também tem a ver com aquilo que eu acho que é a efervescência do mundo atual, que, sobretudo num mundo mais materialista do que devia ser. Portanto, nesse aspecto eu acho que a espiritualidade está a ser derrotada, não é? O materialismo tomou conta de tudo. A partir do momento em que o materialismo está à frente quase de tudo, a seguir ao materialismo vem naturalmente a disputa, vem o conflito e vem as guerras e portanto isso também não são sinais agradáveis para aquilo que podem ser as próximas décadas, se eventualmente isto ainda durar essas décadas. Isto está quase a acabar. Um minuto agora. Já está a acabar. Um minuto agora de... Mas está bom para irmos às farturas já a seguir. Um minuto agora para dizer qualquer coisa de positivo na tua visão do futuro e do mundo. É que já que tens sido tão negativo na... Não é negativo, António. Eu é acho realista, pronto, ok. Pois, sobretudo realista, quer dizer, eu acho que a maioria das pessoas concorda com isto que eu estou a dizer. Mas as novas gerações também vêm e vão encontrar soluções, certamente, não é? Vão ter de encontrar, não é? Provavelmente vão viver de uma forma diferente 20 segundos, da nossa, mas uma mensagem positiva é sobretudo apelar para que as pessoas, não é fácil, mas apelar para que as pessoas tentem pôr alguma espiritualidade à frente desse tal materialismo. Religião também? Não é importante ter religiosidade, mas não ter uma religião. Uma fé cega. Religiosidade sim, religião não é necessário. Estamos quase a acabar, muito rapidamente. Foi o convidado Abel Sousa, foi um prazer estar aqui com ele. Muito obrigado, pá.
Um abraço, António. Manda sempre. Até 2 a 8 dias, à hora do costume, não temos tempo para mais. Agradeço sempre aos ouvintes que nos contactaram por telefone e no Facebook também. Até 2 a 8 dias, à hora do costume, para mais um Café Duplo. Boa noite, bom fim de semana.